Oi, eu sou Múria e eu vim apresentar meu trabalho de automação e supervisão de processos 1. Consiste em 3 questões que a gente tem que fazer a aplicação para a CLP. Na primeira questão, a gente tinha um motor trifásico com acionamento em sentido horário e anti-horário, e o nosso objetivo era fazer esse acionamento com o CLP em linguagem ladder. Nesse sistema, a gente tem algumas entradas, que são o disjuntor termomagnético A2. Na imagem, ele está simbolizado como Q1, Q2, Q3, só que quando você vai colocar lá no simulador, as saídas do CLP são Q1, Q2, Q3, Q4, né? Então, estava dando confusão no CLP. Logo, eu tive que trocar o nome para A2. Além disso, o nosso A2 ele está na entrada I7 do CLP e ele funciona como normalmente aberto. Ele é para proteção do CLP. A gente também tem o FT1, que é o relé para proteção do motor. Ele está conectado à entrada I8 do CLP e funciona como normalmente fechado. Além disso, temos o botão S0, S1 e S2, que são ligados respectivamente nas entradas I1, I2 e 3 do CLP. O S0 fica normalmente fechado e a função dele é desligar o motor. O S1 é normalmente aberto, ele liga o motor no sentido horário, o S2 é também aberto e liga o motor no sentido anti-horário. Como saída, nós vamos ter K1, K2, que são as contatoras, né? K1 a contadora do sentido horário, ela é normalmente aberta, e K2 a contadora do sentido anti-horário, também normalmente aberta, e estão ligadas nas saídas Q1 e Q2, respectivamente. Além disso, a gente tem as lâmpadas H1 e H2, que estão também nas saídas Q3 e Q4 do CLP, e funciona também normalmente aberta. E o H1 simboliza quando o motor está girando no sentido horário e o H2 simboliza quando o motor está girando no sentido anti-horário. Na simulação, ela foi feita pelo CAD Simu. Nós temos aqui a ligação do motor com as duas contatoras, o relé e o motor, também o outro disjuntor. E a gente tem um do CLP, para alimentação do CLP, né? O botão S0, S1 e S2, que foi colocado aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar. O A2 conectado na I7 e também a chave do FT1. E nas saídas, as contatoras e as lâmpadas. A linguagem ladder ficou assim. Simulando, quando eu ativo, né, os disjuntores, e quando eu clico S1, ele começa a girar no sentido horário. Se eu clico em S2, ele para de girar no sentido horário e começa a girar no sentido anti-horário. Nisso, aqui embaixo, a lâmpada está acesa. H2 para o sentido anti-horário e quando S1, no sentido horário. E quando clico em S0, ele para e eu posso clicar em outro a qualquer momento. Já na outra questão, o acionamento também era de motor trifásico, mas no caso era para a gente fazer o acionamento com ele com partida estrela-triângulo. Ele liga no modo estrela e depois de 10 segundos ele liga no modo triângulo. Nesse a gente não vai estar usando o disjuntor termomagnético, mas vai estar usando relés fusíveis também. Nessa nossa ligação de entrada, a gente vai ter o F1, que vai ser um fusível que vai estar no CLP para proteção dele. Vai ter o FT1, que vai ser o relé do motor. Ele vai estar na entrada I6 do CLP e a função dele, assim como do outro fusível, é normalmente fechado. E vamos ver o botão S0 e também o botão S1. O S0 ele está ligado na entrada I2, ele é normalmente fechado e a função dele é desligar o motor. E o botão S1 está na entrada I4, ele é normalmente aberto e a tarefa dele é iniciar a partida do motor. Como saída, a gente vai ter as 3 contatoras, K1, K2, K3, uma para alimentação do motor, outra para partida de triângulo e outra para partida estrela.
e todas normalmente abertas, ligadas consecutivamente nas entradas Q1, Q2 e Q3 do CLP. E a gente vai ter uma lâmpada H1 ligada na saída Q4, normalmente aberta também, que essa lâmpada simboliza quando o motor teve sua partida completa, ou seja, quando já tiver com o modo triângulo funcionando. Nessa simulação aqui, que fizemos também no CAD Sim 1, que fiz também no CAD Sim 1, temos as contatoras, e aqui o motor, e também os botões já conectados no CLP. E as contatoras aqui na saída, além da lâmpada. No código, temos aqui um tom para fazer essa contagem dos 10 segundos para fazer a troca do acionamento do motor. Quando simulamos, clicamos aqui em S1, ele gira, né, começa a girar, vai fazer a contagem dos 10 segundos, ou 7, 6, ele conta os 10. E depois que finaliza essa contagem, ele vai ativar a contatora K2 e desativar a contatora K3. E também irá ativar a lâmpada, como podemos ver agora no modo triângulo. E caso, por exemplo, tenha um problema com o relé, no caso, se ele desarmar, né, vai acabar toda a operação. Aqui que o botão ficou pressionado ainda, que eu esqueci de soltar. Eu deixei ele normalmente fechado, mas ele é um botão de pulso. Então isso foi um erro. É só para mostrar. Eu clico e solto. E aí ele faz a contagem e caso ative, ele vai parar tudo. Na última questão, a gente tem um processo de enchimento de garrafas, que nele nós temos um botão de iniciar, sensores de nível, válvulas para enchimento, um cilindro pneumático para empurrar as garrafas para elas ficarem posicionadas e um contador, que é esse CT1. Nesse, o cilindro ele tem retorno por mola e as válvulas para enchimento são normalmente fechadas. Bom, como funciona o programa? Ele vai ter um botão de início que, quando estiver pressionado, vai ligar o motor e vai ficar esperando as garrafas passarem. Quando elas passarem, o sensor vai avisar, vai contar no contador e esperar que seja até 3. Se não tiver nenhuma garrafa, ele vai esperar chegar a garrafa, e se não for 3, ele vai esperar chegar as 3 garrafas. Se tiver 3 garrafas, se ele tiver contado 3 garrafas, ele vai parar o motor, vai ativar a válvula de acomodação, que vai empurrar o cilindro, né? E quando ela estiver no máximo, ele vai poder ativar as válvulas 1, 2 e 3 para enchimento das garrafas. Vai perguntar se o nível está alto. Se estiver alto, vai fechar as válvulas para parar o enchimento e voltar o cilindro de acomodação. Quando ele estiver no mínimo, o motor vai poder girar de novo e vai ficar esse ciclo. O botão de start, ele é com trava, ou seja, esse ciclo só vai acontecer enquanto o botão estiver realmente tocado lá e travado. Se apertar de novo, ele vai destravar e vai parar o processo. Nesse processo, a gente tem como entradas o botão start, que está na entrada I2, ele é normalmente aberto e ele vai iniciar o processo. Temos os sensores FC1 e FC2 nas entradas I3 e I4 do CLP. Eles avisam o FC1 se o cilindro está no máximo e o FC2 se o cilindro está no mínimo. Temos também o CT1 na entrada I5, que é o contador de garrafas. Ele é normalmente aberto e quando a garrafa passa, ele envia um sinal. Temos também os sensores de nível NV1, NV2 e NV3 nas entradas I6, I7 e I8, normalmente aberto, e são sensores de nível para as garrafas 1, 2 e 3. E também temos um fusível, o F2, na entrada do CLP, normalmente fechado, né, para a proteção do CLP. Como saída, a gente vai ter K1, que vai ser a contadora
A gente vai ter a K1, que vai ser a contatora para ligar o motor, vai estar na saída Q1 do CLP e é normalmente aberto. Nós temos a válvula AG, que está na saída Q2 e ela é normalmente fechada, ou seja, sempre vai estar o cilindro fechado, só quando mandar que vai abrir o cilindro. E também temos as válvulas V1, V2 e V3, normalmente fechadas, nas saídas Q3, Q4 e Q5 do CLP. E elas são as válvulas 1, 2, 3, preenchimento das garrafas. Bom, no simulador, temos aqui o motor conectado e o nosso cilindro. Ficou de uma forma que o desenho como se fosse a nossa esteira e os círculos são as garrafas. Temos aqui a válvula. Temos aqui como se fossem as válvulas e o em azul como se fosse o sensor de nível. E também essa elipse para ser o contador. Então é como se a garrafa viesse aqui, o contador contasse ela e continuasse andando nesse sentido. Para fazer a simulação, como o CAD-Simu tem essa limitação, eu coloquei botões para simbolizar os sensores. No caso, por exemplo, desse CT1, que é o contador, quando a garrafa passa, ele envia 1. Já os de nível são normalmente zerados e quando o nível fica alta, eles enviam 1. Também tem aqui as lâmpadas para simbolizar as válvulas. Então, quando elas estiverem com cor, significa que a válvula está acionada. Ficou assim a colocação no CLP. Teve que inserir um módulo a mais, porque ele só tinha 4 saídas e eu estava precisando de 5 saídas. E ficou o código em ladder com o contador. Ok, iniciando a simulação, nós temos o botão Start que vai ficar travado. O motor começa a girar e é como se as garrafas estivessem passando. Então, o contador conta uma garrafa, eu clico uma vez, 2 garrafas, clico outra vez, 3 garrafas, clico outra vez, vai ativar o cilindro e vai ativar as 3 válvulas. Conforme enche, as válvulas vão parando. Por exemplo, se o nível 1 estiver cheio, ela vai parar. Se o nível 3 estiver cheio, ela vai parar. E se o nível 2 estiver cheio, vai parar. Quando eu clicar nesse, o cilindro vai retornar e o motor vai começar a girar. O cilindro retornou e o motor começa a girar. Então, as garrafas começam a sair. Então, no nosso sensor, quando sair uma garrafa, como na imagem lá do simulação estava uma garrafa sempre atrás da outra, tipo 3, 3, 3, já era tudo junto. Então, simbolizando aqui, eu saí uma garrafa, mas já entrou outra, o contador já viu outra. Aí saiu outra garrafa de vista, mas o contador já foi outra, porque já tem uma atrás. Saiu a outra de vista, o contador conta uma nova e já começa de novo. Enche. Aí, quando o nível enche, vai e volta. No caso, quando eu clico de novo, os botões não vão voltar sozinhos, porque não tem essa opção, mas no caso, parou o processo. E se eu clicar para iniciar de novo, vai começar com o motor e começa as garrafas. A questão, ela colocava como a situação inicial sendo a ideal, com as garrafas todas bem separadas, então não foi considerada essa solução de problema. E foram essas as 3 questões resolvidas e simuladas pelo CAD-Simu. Obrigada.